Bem-vindos ao podcast Resina Natural 360. Hoje temos connosco o Dr. António Mendes Ferreira, CEO da United Resins, uma empresa de segunda transformação de resina natural especializada na produção de derivados de colofónia. Dr. Mendes Ferreira, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu começava esta nossa conversa por perguntar-lhe o que são derivados de colofónia e quais as suas aplicações no mercado. Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar daquilo que é a nossa atividade e, de facto, ao fim de 30 anos de derivados de colofónia, vou tentar sintetizar o que é que isso quer dizer. No fundo, o derivado de colofónia é resultado de uma síntese química que tem como matéria-prima principal a colofónia. A colofónia é um elemento que tem propriedades químicas reativas e, em combinação com outros químicos de outras origens, consegue fazer um novo produto, no fundo, que tem características diferenciadas dependendo do seu tipo de aplicação, ao nível das viscosidades, propriedades rheológicas, solubilidades, compatibilidades, pesos moleculares. Portanto, há uma panóplia enorme de modificações que podem levar a cabo para os diferentes tipos de aplicação. As aplicações mais comuns, eu vou tentar falar com pesos moleculares mais baixos e com pontos de amolecimento mais reduzidos, são o caso dos ésteres para a pastilha elástica, para as tintas de marcação de estradas, para tudo o que é adesivos, termofusão nomeadamente, e também não só termofusão, como também adesivos de pressão, para rotulagem, por exemplo, até produtos mais complexos, com pesos moleculares elevadíssimos, para aplicação em tintas e vernizes. Hoje, as tintas de impressão convencionais têm tempos de aplicação muito rápidos, têm processamentos muito elevados, as máquinas são rotativas, são sujeitas a grande pressão, a grandes forças, a grandes tensões, portanto a estrutura molecular é elevadíssima, consegue ter elementos esticosotrópicos que a resina do pinheiro consegue promover, e isso torna a impressão hoje muito maior qualidade à custa da resina, porque o pigmento é o mesmo, os óleos basicamente são os mesmos, óleos minerais e vegetais, e claramente a resina faz a diferença na impressão ao longo destes anos, tem sido o elemento promotor de diferenciação tecnológica na produção de tintas e vernizes. A maior concorrência a estes derivados de colofónia são resinas e outros derivados de origem fóssil. Qual é que é a maior vantagem dos derivados de colofónia face a estes produtos? A vantagem é efetivamente para aquilo que a resina é escolhida. A resina é escolhida porque é um tackifier. O que é um tackifier? Tackifier é qualquer coisa que cola, pega. E de facto, se pensarmos num adesivo, um adesivo cola dois substratos. Se pensarmos numa tinta, a resina cola o pigmento a um substrato, normalmente papel. Mas também pode ser plástico, pode ser outro substrato. Portanto, no fundo, é qualquer coisa que cola, qualquer coisa que aglomera, que aglutina. E nesse papel de tackifier, claramente a resina tem forças associadas à sua própria estrutura química muito superiores às resinas de hidrocarboneto. O que é que se passa? Passa-se que muitas das vezes, em algumas aplicações, nomeadamente na área dos adesivos, hoje as caixas são muito mais reduzidas e a cola, ou força que o adesivo de hidrocarboneto remete para a aplicação é suficiente para isso. Como é muito mais competitiva, muito mais estável em termos de preço, e houve um grande desenvolvimento na área dos hidrocarbonetos relativamente a cor, relativamente a odores, hoje elas são um caso sério em concorrência com a resina de colofónia. Portanto, em áreas onde é preciso uma estrutura natural, uma força natural de cola evidente, como as caixas de fruta, por exemplo, têm um grande tamanho, a cola efetivamente tem que ser de colofónia, de resina à base de resina natural. Mas, por exemplo, uma caixa de papelão para um smartphone pode ser efetivamente promovida por um adesivo de base hidrocarbónica. E, portanto, é neste contexto que nós jogamos um bocadinho o nosso mercado. Hoje estamos onde realmente somos precisos. Já estivemos em todo lado, mas efetivamente, ultimamente, fomos canibalizados, o nosso mercado foi canibalizado pelo aparecimento de resinas de hidrocarbonetos de maior qualidade, chamamos assim, em áreas onde a força que elas promovem é suficiente para a aplicação. E como é que prevê a evolução do mercado na procura por estes derivados de colofónia?
Portanto, hoje eu vejo com bons olhos o renascimento de algumas oportunidades no mercado da colofónia por via da narrativa da sustentabilidade. Claramente o carbono que nós hoje alocamos aos nossos produtos é de origem renovável, portanto é um carbono verde, enquanto o carbono promovido pelas resinas de hidrocarbonetos é claramente um carbono fóssil, um carbono não sustentável, não renovável. Portanto eu vejo que as grandes corporates têm a responsabilidade social e ambiental de promoverem os nossos derivados em áreas onde hoje estão a ser preteridos para aquilo que falei anteriormente, dando como cunho isso mesmo, esse carbono sustentável, esse carbono renovável, que é claramente o nosso ponto forte. E qual é que é o próximo passo para a indústria de transformação de resina natural? Eu acho que o próximo passo será sair do ciclo de aplicações tradicionais e tentar entrar em outros segmentos de mercado, onde também existem resinas de outras naturezas. Portanto, nós teremos que ser capazes de, quimicamente, ainda promover outro tipo de alterações, para promover novas compatibilidades, para promover novas afinidades com outros substratos, de forma que nós possamos sair da área convencional de aplicação das resinas e, de facto, ir ao encontro de outros segmentos de mercado que usam resinas de outras tipologias, mas que pela sustentabilidade, pela incorporação de carbono verde, nós teremos que ser capazes de lá entrar. Também, hoje, procura-se muitos substratos e bases aquosas, e a resina por si só é inimiga da água, porque é hidrofóbica, portanto ela é boa para determinadas aplicações porque de facto é impermeável, portanto tem propriedades hidrofóbicas, mas temos que ser capazes de quimicamente introduzir novas nuances para que nós possamos também ter aplicações sustentáveis em regimes aquosos, e então aí seria um admirável mundo novo para a promoção da resina de colofónia. Todas estas inovações de que falou, como é que o projeto integrado RN21 está a ajudar a cumprir estes objetivos, a chegar lá? Portanto, o RN21 teve a capacidade de nos pôr a pensar em conjunto e de nos criar interfaces que até há bem pouco tempo, antes do consórcio, estavam um pouco omissas ou blindadas. Portanto, cada um estava a viver o seu mundo, a sua sourcing de mercado normal. O RN21 veio promover uma brainstorm à volta de outros, nomeadamente o têxtil, do calçado, setores tradicionais do automóvel, que eram situações que nós não teríamos, estas interfaces, não teríamos criado este elan com esses segmentos de mercado, se não fosse claramente a possibilidade de fazermos este wrap-up em torno do consórcio do RN21. Sem dúvida que abrimos essas janelas, estabeleceu essas ligações e, afinal, ao fim de algumas reuniões, ao fim de algum tempo de trabalho em conjunto, percebemos que temos muito mais em comum do que aquilo que era suposto ou que, à partida, pensaríamos. E esse, até agora, a meu ver, é o grande mérito do RN21. Um grande e decisivo, eu diria. Muito obrigada. E chegamos assim ao fim de mais um episódio do podcast Resina Natural 360. Juntem-se a nós no próximo mês para mais um episódio sobre o setor da resina natural. Até lá!